nós chegamos ao capítulo 44, e é a unidade maior da história de José. Ela vai desde o versículo 1 do capítulo 44, e ela só vai fazer bom sentido se nós lermos até o capítulo 45, versículo 15. Portanto, vamos gastar mais tempo hoje lendo do que propriamente pensando no texto. Meus irmãos, é um texto fantástico, não há o que duvidar disso. Já foi dito que é uma das mais belas histórias do Velho Testamento, e eu concordo. Mas eu tenho algumas observações rápidas para fazer você. Se você está estudando catecismo, grande catecismo, quando você vir o mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, mandamento 5, lá no grande catecismo, no catecismo maior, vai haver uma divisão entre superiores e inferiores. E lá vai dizer que por pai e por mãe não se refere apenas ao biológico, mas quem é superior. E dá muitos textos, inclusive um que está aqui, como prova disso. Vocês repararam, no versículo de número 8, assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Desde quando José era pai de Faraó? A palavra pai na Bíblia é usada de uma forma muito interessante. Davi chama Saul de meu pai, quando Saul perseguia. Prestem muita atenção nessa divisão feita lá no catecismo, que tem muitas lições importantes que vocês podem utilizar no ministério de vocês, o superior e o inferior. Especialmente se você conjugar com outras coisas, como, por exemplo, o superior abençoa o inferior. E assim por diante. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos neste texto é que nós temos aqui, basicamente, o texto está mostrando como José, mediante estratagema, faz com que Benjamim torne-se seu escravo. E aí Judá vai se colocar no lugar de Benjamim. É basicamente isso. Ora, aqui tem algumas lições. E duas lições eu acho que devem ficar para o nosso movimento devocional. Primeira, vocês se lembram de que eu chamei a atenção já alguns dias atrás, inclusive eu observei que na nota da Bíblia da Herança Reformada, Joel Bick diz claramente que José está fazendo com seus irmãos o que Cristo fez com seus discípulos, fazendo com que Cristo fez com seus discípulos depois da ressurreição, fazendo com que eles caiam em si. Pois bem, aqui está. Quando Judá, lembre-se que foi Judá quem deu o conselho de vender José para os ismaelitas. Quando Judá se dispõe a ficar no lugar de Benjamim, irmão de José, está resolvido o problema. A família voltou a ficar unida. Rubem tentou salvar José diversas vezes e não conseguiu. E foi Judá, interessante, da tribo que vai dar origem a Nosso Senhor, que propõe a venda de José. E agora Judá cai em si. Não, eu fico escravo no lugar dele. A família está reconciliada. Agora José pode se dar a conhecer. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos está nos versículos 4 a 8. Nós vamos ler de novo, porque é tão precioso esses versículos que vale a pena a gente examinar. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais. Olha só, vocês venderam, agora não fiquem tristes, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, que homem fantástico, com 40 e tantos anos, ele percebe que aquela maldade que fizeram com ele quando ele tinha seus 17, 18 anos, visou bem. 20 anos passou no Egito, 20 anos, muitos deles na prisão, difamado. Entretanto, tudo aquilo era vontade de Deus. Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Aliás, versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, ele repete, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. 3 vezes Deus me enviou, usando o ciúme, a inveja, a maldade de vocês. Que lição pode ser tirada daqui? Eu acho que a lição tem que ser individual. É uma lição que não vai afetar diretamente o seu ministério como ministro de Deus, mas como pessoa. Meus irmãos, se é uma coisa que nós temos que nos acostumar como ministros, é a ser caluniados. Se você prega de manhã, o seu sermão vai ser discutido juntamente com a comida da churrascaria, ou, como dizia um amigo meu, seu sermão vai ser triturado juntamente com o osso da asinha do frango. E eles não vão fazer isso na sua frente, como é feito na crítica de sermão aqui. Eles vão fazer isso por trás. E muitos que chegam para você e dizem sermão maravilhoso, juntamente com outros dizem, puxa vida, como sujeito para falar mal, coisa errada, português ruim. Irmãos, eu estou falando da menor informação que um pastor recebe. Essa é semanal, talvez diária. Mas vão inventar de vocês as coisas mais esquisitas. Se você visita muito, ele gosta de comer um pouco na casa dos outros. Se você visita pouco, não, ele é orgulhoso, não vai na casa de ninguém. Se você trata as moças com carinho, como Paulo manda Timóteo fazer, vai dizer, esse sujeito é meio chegadinho ficar dando abraço nas moças. Se você trata de longe, como vai a senhora, tudo bem? Ele não quer saber de proximidade. O pastor é constantemente difamado nos mais diversos graus. E se você tiver um pastor auxiliar e ele não for um homem temente a Deus, pode ter certeza que ele vai ser o que vai mais difamar você. Muitas vezes ele vai fazer coisas às suas costas que você vai baixar a cabeça e dizer, meu Deus, como é que pode fazer uma coisa dessa? Uma pessoa que encolhi na minha casa. A luta do ministério é basicamente isso. Aí você diz, o senhor está exagerando. Não estou, nosso mestre foi feito assim. Isso aconteceu com o nosso mestre. E certa hora o nosso mestre disse, basta ao servo ser como seu senhor. Se chamaram ao senhor de Beelzebu, o que não chamarão aos seus discípulos? Se preparem. Se vocês ainda não são difamados, se preparem para ser depois que assumir uma igreja. Vai ser aquela difamaçãozinha pequena, que todo mundo diz, coisa. Mas quando você escuta, dói. Vai ser aquela difamação maior. A difamação que mais dói no pastor não é contra ele, porque ele se acostuma. De tanto receber, ele se acostuma com isso. A difamação maior que atinge a família do pastor. Quando sua esposa chegar para você e disser, poxa, você viu o que estão falando com você a seu respeito? Quando seu filho, sua filha chegar
pai, fulano está dizendo isso, assim, assim. Meus irmãos, se lembrem, os irmãos de José fizeram pior com ele. Não só, não foi difamação, o venderam como escravo. Mas o que aconteceu com José? José disse, foi Deus quem fez isso. Receba as más línguas, as informações como presente de Deus. Posso dar muitas razões, mas vou dar uma só. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram diante de vós. Você quer estar na lista dos profetas? Não precisa predizer o futuro. Basta ser vilipendiado por amor ao Senhor. Grande será o vosso galardão, porque assim fizeram como os profetas que viveram diante de vós. Pense muito nisso. Se você não está disposto a passar por isso, ou se você acha que não tem estrutura para aguentar isso, está na hora. Desista do curso de teologia, vá fazer outra coisa, vá ser um bom marceneiro, um bom advogado. Desista enquanto é tempo, porque depois isso é um fato que você vai carregar. Que Deus tenha misericórdia.